Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Conforme eu combinei com vocês, eu estou aqui 7h30 da noite para poder fazer essa transmissão ao vivo e a gente tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos nos vídeos do que a gente está chamando de Ampliando Horizontes e ao mesmo tempo aprendermos uns com os outros e partilharmos da história uns dos outros. Então eu gostaria de começar essa live primeiramente dando as boas-vindas, dizendo que eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. É um ambiente mais íntimo, é um bate-papo um pouco mais pessoal e eu gostaria de, antes de começar a ouvir vocês, a ler vocês aí, eu gostaria então de dar um resumo do que eu falei no vídeo sobre os doentes de Jesus. É um termo muito forte dizer isso, não é? Os doentes de Jesus. E o título desse vídeo é isso, o bate-papo entre os doentes de Jesus. Eu tenho a convicção de que nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos cair na armadilha de nos acharmos sãos. Ou seja, cairmos na tentação de acharmos que estamos prontos, acabados, de que não necessitamos de mais perspectivas, de que já conhecemos o que deveríamos conhecer. Pelo contrário, Jesus veio para os que se veem pecadores. E é muito comum a gente se ver pecador em uma determinada fase da vida, e conforme o tempo vai passando e a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimentos e a gente vai ganhando percepções, há uma tendência de isso criar em nós a falsa ilusão de que nós já sabemos o que deveríamos saber. Então, a percepção de que nós precisamos de ajuda sempre, de que nós precisamos da graça de Deus o tempo todo, precisa ser constante na nossa vida, não pode acabar jamais. Não importa o quanto você saiba da Bíblia, o quanto você tenha lido a Bíblia, não importa o quanto você tem praticado a Bíblia, o quanto você está se parecendo com Jesus cada vez mais, não importa. Você tem que guardar na consciência a dimensão de que você é pecador, de que você precisa da ajuda de Deus. Porque se isso fugir da nossa compreensão, nós vamos, sem perceber, nos tornando cada vez mais arrogantes, soberbos, insensíveis e cada vez mais distantes daquela dependência sadia que nunca deve acabar, essa dependência do relacionamento com o Pai, no sentido da consciência de que todos os dias eu estou recebendo perdão e graça. Todos os dias eu estou recebendo do Pai das Luzes o dom perfeito, a boa dádiva. Aquela consciência de que se Ele não for o vigia, em vão trabalham aqueles que ficam a noite inteira vigiando a cidade. Se Ele não for o construtor, em vão a gente se esforça. Então, no final das contas, nós nunca podemos perder essa dimensão da dependência da graça de Deus. E um resumo rápido do que a gente falou nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo dessa série Ampliando Horizontes, é exatamente isso. Quando a gente lê a genealogia de Jesus, aqui no capítulo 1 de Mateus, a gente vai encontrar pessoas cujas histórias mostram pra gente isso. Eles eram falhos, eles foram perdedores em vários aspectos, eles tiveram crises complexas, tiveram problemas sérios de toda sorte em todas as áreas. Do ponto de vista moral, do ponto de vista da ética, faltaram com a verdade, faltaram com a ética, faltaram com a moral, infringiram leis. No entanto, a graça de Deus foi conduzindo cada um deles
passo a passo até a maturidade. Então, a ênfase desse primeiro vídeo e a mensagem principal desse primeiro vídeo foi que nós temos que admitir a nossa falibilidade, nós temos que reconhecer que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, de que aqueles que muitas vezes são idolatrados por aí, como o apóstolo Paulo, como Calvino, como Armínio, como Spurgeon, como outros que são tão aclamados no meio da cristandade, como Billy Graham e tantos outros, foram pessoas sérias em relação a Deus, mas tiveram sérios problemas na existência. Em vários aspectos eles não foram exemplos naquilo que fizeram, e que essa compreensão precisa ser recepcionada por nós de forma plena, de que você, na sua simplicidade, com quem você é mesmo, sem tirar nem pôr, pode ser um grande homem de Deus independentemente das suas falhas. Essa é a primeira dimensão. A gente tem que ampliar os nossos horizontes e entender que Deus usava gente comum, pescadores, pedreiros, pintores, quem quer que seja, para que a graça de Deus se manifestasse. Como Paulo diz, Deus não escolheu muitos estudiosos e grandes desse mundo, pelo contrário, Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. Ele escolheu as coisas pequeninas desse mundo para tornar as grandes maravilhadas pela graça e a misericórdia de Deus. Como a gente também lê em outro texto, nós não éramos nem povo, mas nós nos tornamos povo eleito de Deus. Nós não éramos agraciados por misericórdia alguma, mas então nós fomos agraciados pela bondade de Deus quando ainda éramos pecadores. Esse é o resumo dessa primeira percepção e desse primeiro ampliando horizontes. E como esse é um espaço mais pessoal e mais íntimo, eu quero então ler de vocês o que vocês acharam do vídeo, ou se você não assistiu o primeiro vídeo, o que você achou disso que eu acabei de falar, desse resumo que eu dei. Eu gostaria que você colocasse aí. Antes de você colocar aí os seus comentários, se você achar por bem, convide os seus amigos a participarem dessa conversa ao vivo. Se você puder, dá uma pausadinha aí no vídeo, compartilha lá na sua linha do tempo, ou dá um pulinho lá no WhatsApp bem rapidinho, chama a galera para participarem com a gente. E então eu gostaria que você então fosse escrevendo aí nos comentários o que você pensa sobre isso. O que você acha da sua própria vida? Você tem experiências com essa realidade onde a sua fraqueza não impediu Deus de agir graciosamente? Pelo contrário, o poder de Deus se manifestou justamente no tempo da sua aflição, da sua fraqueza. Você tem exemplos práticos da sua vida onde, quando você estava fraco, é aí que você se fortaleceu? Quando você estava assim acabado, abatido, de repente a graça de Deus te visitou, te dando força de onde você não tinha força, trazendo todo o poder espiritual que você de outra forma não conseguiria. Por favor, gaste um tempinho aí escrevendo, e eu quero ler os comentários de vocês. Eu já vou dar uma boa noite aí para todos vocês, e já vou acrescentando e adiantando que esses encontros de quarta-feira à noite, eu gostaria de tornar isso frequente, ou seja, toda quarta-feira à noite fazer uma live como essa. Eu gostaria de toda quarta-feira à noite a gente ter esse encontro às 7h30, para a gente ter esse tempo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, para a gente conversar. Alguns temas vão ser livres, outros a gente vai refletir sobre determinadas mensagens, mas eu gostaria de tornar isso uma constância. Eu estou tentando me organizar na minha vida, e uma das coisas que eu quero fazer com frequência
é deixar um dia marcado tanto para os vídeos saírem de forma organizada, editadas e bonitinhas, e também as nossas reuniões online se tornarem uma constância e um dia determinado da semana a gente poder ter esse papo gostoso. Tá bom? Vai escrevendo aí, por favor, e compartilhe com seus amigos. Eu vou dar esses minutinhos para vocês, vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem aí o que vocês acham dessa mensagem, que é exatamente essa. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Você tem exemplos para dar? Você tem testemunhos para dar? Eu gostaria que você me ajudasse a ampliar a minha visão. E ampliando a minha visão, você vai acabar ajudando os irmãos, tanto que vão estar em contato com essa transmissão ao vivo, quanto também você vai ajudar irmãos que vão assistir esse vídeo depois pelo canal, e você vai dar a sua contribuição para que ela amplie os horizontes dela também, tá bom? Deixa eu dar um abraço a todos aí enquanto vocês vão escrevendo. Eu quero dar um abraço na Luciene. Oi, Lu, tudo bem? Que bom ter você por aí. A Jaque, a Cleide, o Igor, meu amigo. Que bom que você está por aí. O Gleber de Manaus. Tudo bem, Gleber? Que alegria ter você aí com a gente. O Wilson do Rio de Janeiro. E vários outros que estão entrando aí para a gente conversar. Isso. Bom, o Igor Camargo, do Espírito Santo, que é um amigão, ele escreveu assim: são as nossas fraquezas que não nos deixam ficar soberbos, que colocam os nossos pés no chão. É verdade, Igor, você tem toda a razão. Nós temos uma tendência muito forte à arrogância. Nós temos uma tendência muito forte a nos tornarmos independentes de Deus, sabe? Independentes daquilo que é totalmente necessário para a nossa vida. Nós perdemos o fio da meada da humildade muito fácil. Basta a gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro, basta a gente conquistar uma determinada posição na vida, basta a gente ter uma reputação bastante interessante perante os outros. Basta a gente, às vezes, ser elogiado. Às vezes um elogio tem um potencial de nos ensoberbecer, dependendo de quem vem esse elogio, em que momento. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E as fraquezas, as dificuldades, colocam sobre a gente um olhar mais lúcido na existência. Faz a gente de fato perceber o quanto nós somos pó, o quanto nós somos fracos. O quanto basta uma situação para a gente ser totalmente abalado nas nossas estruturas. O quanto aquilo que a gente às vezes chama de segurança não é de nenhuma forma segurança. E você está citando aí, Igor, talvez os espinhos na carne que Paulo fala sejam essas fraquezas. É verdade, bem lembrado. As fraquezas de Paulo, e foi justamente esse o contexto daquilo que ele disse, que quando eu sou fraco é aí que sou forte, mostram essa realidade. Paulo pede para Deus tirar esse espinho na carne, isso que ele vai chamar de mensageiro de Satanás, e ele roga ao Pai por 3 vezes para que isso fosse tirado dele. E nas 3 vezes ele recebeu um não da parte de Deus. E ele justamente diz isso. Isso foi-me imposto para que não ensoberbecesse o coração diante das revelações daquilo que recebi. Então veja como esses espinhos na carne são a nossa salvação. Esses espinhos nos ajudam a não nos tornarmos idiotados na existência, embasbacados. Esses espinhos na carne nos ajudam a não nos tornarmos pessoas intolerantes.
Porque quando a gente não tem a consciência das nossas próprias falhas, a gente tem uma tendência de exigir muito mais do outro. Então a gente vai se tornando intolerante. Aquilo que a gente acha que a gente já superou, a gente acha que o outro tem que superar na mesma velocidade, do mesmo jeito, porque aquilo que é fácil para nós, a gente acha que é fácil para o outro. A gente tem uma dificuldade de termos empatia muito grande. Aquela história de se colocar no lugar do outro não é só uma teoria. Isso se concretiza quando você tem a capacidade de olhar para o outro, perceber a história do outro, o processo de evolução da vida do outro, e você realmente tem a paciência necessária, entende que é necessário tempo, experiência para que as coisas aconteçam. Inclusive foi uma dessas coisas que eu falei no vídeo sobre os doentes de Jesus. Essa intolerância com os pecados do outro, com os erros do outro, ao ponto de você achar tudo muito uau, não acredito que fulano falou isso, tudo se torna escandaloso para você, mostra muito da sua dificuldade de reconhecer os próprios erros. Porque se você se vê como pecador e necessitado da graça de Deus, a sua tendência é olhar para o outro com mais misericórdia e com mais graça. Como o Igor disse, exatamente, os espinhos na carne nos colocam em pé de igualdade com o próximo. Exatamente. E se a gente lê o livro de Romanos, é exatamente isso que o pecado fez. O pecado encerrou a humanidade no mesmo patamar. Todos pecaram e, portanto, carecem igualmente da glória de Deus, da bondade de Deus. Todos igualmente precisam ser salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. O pecado encerrou todo mundo no mesmo patamar, para que a graça de Deus nos ressuscitasse, criasse em nós uma nova vida. Daniel Cruz, meu amigo, disse assim: tudo que eu aprendi do Evangelho, tudo que hoje eu discerno sobre o modo de ser de Jesus e os aplicativos do Evangelho como sabedoria da vida, aplicada ao cotidiano, pautando minha maneira de ser, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver. E decisões, tudo eu aprendi por uma intervenção divina, que durante 7 anos, e estou a alguns dias de completar-se de fato 7 anos, me encheu a vida de fraquezas e relatividades. E foi na fraqueza, na impossibilidade, na fragilidade que me forçava a fazer escolhas melhores possíveis. As escolhas melhores possíveis, que fui compreendendo e discernindo gradualmente o caminho da vida em Cristo. O Daniel continua dizendo: tempos muito difíceis eu passei, mas eu entrei nesses dias angustiado, procurando significado para a vida, e eu saio desses dias saciado, realizado e cheio de gratidão a Deus por cada um desses dias, horrorosos em dores diversas, mas que, embora tivessem gosto azedo, amargo e de morte, me trouxeram vida. Sem dúvida, o poder de Deus, que é o Evangelho, se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. É verdade o que você está falando, viu, Daniel? A nossa tendência, quando está passando por situações difíceis na vida, é a gente focar apenas no momento. A nossa tendência humana é a gente questionar o porquê de estarmos passando aquilo, ou às vezes é de encontrarmos culpado para a situação. Será que sou eu o culpado? Será que é a minha esposa? Será que são meus pais? Será que é aquela atitude lá do passado que desembocou nisso? A nossa tendência, ao passarmos por uma terrível tribulação,
é a gente focar apenas na dor, na angústia, na tristeza e tentarmos de alguma forma racionalizar aquilo. A gente fica procurando respostas, soluções rápidas, alguma forma de nos confortar diante daquilo. Por isso que a gente ouve muito conversas do tipo: é porque Deus quis assim. Ou então, olha, isso aí tem alguma coisa a ver com um pecado escondido, um pecado não confessado. A gente tem um pouco dessas coisas. Mas é impressionante que a maior parte dos problemas que a gente enfrenta na vida não demora muito tempo depois, não demora nem anos depois, a gente já começa a perceber as linhas da graça de Deus construídas nessa tapeçaria chamada o nosso espírito, o nosso ser. Deus se utiliza dessas coisas para nos fazer amadurecer, para nos fazer conscientes de sua graça, para nos fazer conscientes de que às vezes a gente tem que se aquietar e saber que Ele é Deus. Deus se utiliza dessas situações para nos colocar no nosso devido lugar. E quantas vezes passa um tempinho depois desses vales da sombra e da morte e a gente vai percebendo o seguinte: quantos valores foram acrescentados à nossa vida e às nossas percepções por causa desses acidentes da existência. Quantos valores foram acrescentados no nosso coração e na nossa consciência por causa dessas dificuldades, dessas crises, desses lutos, desses problemas que naqueles momentos pareciam totalmente insolúveis. Mas foram justamente diante desses problemas aparentemente insolúveis que nós recebemos da graça de Deus percepções incríveis. Eu estou para dizer para vocês que é justamente disso que a gente precisa na vida. Ai daquele que não passa por terríveis problemas e crises na existência. Ai daquele que viveu a vida inteira mimado, recebendo tudo o que queria. Ai daquele que achou que a vida boa, a vida abundante, era simplesmente ter tudo em abundância sem que tivesse nenhum tipo de problema na existência. Esse ser humano tem um potencial do tamanho do universo para ser um ser humano superficial. Superficial. Não tem jeito. Nós temos que passar pelos vales da existência. Eu tenho certeza que só há possibilidade de ganharmos percepções e ampliarmos os nossos horizontes a partir do sofrimento. Não tem outro caminho. Tem que passar pela cruz. É por isso que Jesus disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e me siga. Não é possível ser discípulo de Jesus sem abnegação. Não tem como ser discípulo de Jesus sem sacrifício vivo, santo e agradável. E esse sacrifício vivo, santo e agradável é ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que Paulo vai usar esse linguajar. Rogo pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não há possibilidade de ser discípulo de Jesus sem colocar essa carne aqui para morrer, sem passar pelo caminho da morte. Se não passar por esse caminho, meu amigo, não tem ressurreição, não tem participação na glória. Tem que participar. Paulo usa ainda uma expressão mais forte. Tem que completar os sofrimentos de Cristo. Olha que interessante. Ele dá a entender de que os sofrimentos de Cristo
se completam naqueles que creem em Cristo. É como se Jesus tivesse ido até um ponto e daquele ponto para frente quem vai ter que sofrer é a sua noiva. São aqueles que estão sendo purificados pela palavra e pelo sofrimento. É o batismo de fogo. Esse é o batismo de fogo. É o batismo do sofrimento. É enfrentar o ódio, é enfrentar a mágoa, é enfrentar o rancor, é enfrentar as perseguições. Esse é o batismo de fogo. É você ser, de fato, colocado à prova. Por isso Tiago vai dizer: fiquem contentes quando vocês passarem por diversas provações, porque é justamente isso que vai tornar vocês homens e mulheres perfeitos, sem que lhes falte coisa alguma. Nós estamos vivendo num tempo onde os cristãos querem ser prósperos, querem ter tudo o que as suas almas desejam, e eles não percebem que eles estão querendo, na verdade, a morte para si mesmos. Eles querem fazer o caminho contrário. Ao invés de morrerem, e toda semente tem que morrer para dar fruto, para ressurgir, para frutificar, eles querem fazer o caminho inverso. Eles querem provar do bom e do mal. Eles querem ganhar a própria vida. E as Escrituras, o próprio Jesus ensinou isso. Quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Você consegue visualizar isso? Isso é um conteúdo presente no seu interior, na sua consciência. Você tem consciência de que você tem que morrer? Você tem consciência de que você tem que passar pela cruz? Você tem a consciência de que você vai ter que enfrentar tudo o que Jesus enfrentou como algo que, se você não passar por isso, você não vai ganhar as dimensões necessárias da vida? Você não vai experimentar o que Jesus ensinou e desejou para cada um de nós? Por isso que as narrativas das Escrituras, e eu vou aprofundar cada vez mais, nós vamos passar por textos em Mateus daqui para frente, que vão deixar isso cada vez mais claro. Jesus o tempo todo avisando os seus discípulos: vocês estão indo para o matadouro, vocês vão morrer, vão odiar vocês, vocês estão indo para a cruz, vocês vão ter que deixar o pai e a mãe de vocês, vocês vão ter que abandonar, em certo sentido, tudo aquilo que vocês sonharam do ponto de vista daquilo que caracteriza um apego excessivo a essa vida. Você vai ter que morrer para as coisas dessa existência. Nós vamos passar por esses textos e nós vamos aprofundar exatamente em tudo aquilo que Jesus mostrou como sendo o caminho do discípulo, o caminho do cristão, o caminho daquele que se diz seguidor de Jesus. Eu vou voltar aqui um pouquinho, o pessoal está chegando aí, o Igor falou alguma coisa lá em cima. Quero dar um oi para o Francisco, ele disse assim: a paz do Senhor, Deus lhe abençoe. O Igor disse assim: lembrei de quando Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato é isso mesmo, são todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. É verdade, Igor. E vai para além disso. Paulo também disse o seguinte, nesse contexto mesmo desse texto: eu sei passar necessidades, assim como também sei ter em abundância. Eu sei passar necessidades, por isso todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É tão interessante quando Paulo faz aquela lista de coisas que ele enfrentou, e ele passou por situações de nudez, ele passou por situações de açoitamento, ele esteve quase morto por várias vezes,
enfrentou naufrágios, enfrentou a fome, enfrentou o frio, a nudez, enfrentou situações iminentes de morte a sua vida inteira depois da sua conversão. Por isso ele tinha todo o gabarito necessário para dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faz sentido o que Paulo falava. Ele já passou por tantas situações de morte, ele morreu para si mesmo tantas vezes, mas tantas vezes, que ele chegou à conclusão: não há mais nada que me aterrorize, que cause medo no meu coração. E eu posso passar por todas as coisas, porque eu sei, aquele que me fortalece está comigo. E isso é incrível. Isso é incrível. Alguns irmãos aqui foram entrando. O Igor tornou a dizer: quando alguém compreende isso, ela consegue andar grata na existência e passa pela luta sabendo que isso também coopera para o bem dela. É verdade, exatamente. Você passa a ver os problemas da sua existência com mais gratidão. Não é que você tem prazer em passar dificuldades, mas você sabe que não há outro caminho. Quando você sabe que não tem outro caminho, de que o sofrimento é inevitável e o que você precisa aprender é enfrentá-lo com sobriedade, com naturalidade e com um mínimo de gratidão, daí você enfrenta tudo com paz no coração. O grande problema é quando a gente dá aos problemas da vida o poder de nos desestabilizar. Sejam esses problemas de ordem financeira, sejam esses problemas de ordem de enfermidade, de saúde física. Quando a gente dá a essas coisas o poder de nos desequilibrar, de tirar a nossa paz, quando a gente confere a eles esse poder, a gente vai perdendo esse senso de gratidão que você está citando, porque eu tenho certeza absoluta, Deus não vai deixar você passar por um problema maior do que o que você consegue suportar. Não há nenhuma situação que você vai enfrentar na vida que você não seja capaz de dar a volta por cima. Se você vive nessa consciência, meu amigo, você sabe que Deus vai prover o cordeiro para ser imolado em cima do monte. Exatamente essa fé que fez Abraão tomar o seu filho, subir no monte, é a consciência de que Deus vai prover o necessário para que a gente enfrente aquilo que a gente está enfrentando. Deus vai dar as ferramentas. Deus vai dar o que a gente precisa. E é isso que faz a gente andar passo a passo, indo na direção do cume do monte, diante de uma situação extremamente desagradável, extremamente dolorida no coração, cortante. Imagina você pegar o único filho e subir no monte. Mas a fé e a convicção de que Deus vai prover o necessário te faz andar passo a passo, mesmo que doendo. O texto de, se eu não me engano, é o Salmo 126, que diz: quem anda chorando enquanto semeia, andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. E há outro salmo que diz que a tribulação, a angústia, a dor e a tristeza podem durar a noite inteira, mas vai chegar amanhã. Vai chegar um novo estágio do processo, onde a alegria vai ser estabelecida em sua vida. É assim que a gente enfrenta as dificuldades da nossa existência. A alegria vai chegar. Essa convicção faz a gente andar em paz. Deixa eu ler aqui o pessoal que está escrevendo. Eu falo demais, né? Mas é compartilhando aquilo que vem ao coração para vocês. E eu espero que vocês entendam isso.
o Raniel Duarte, quero mandar um abraço aí para Cris, para o Raniel, para Cristina, o Francisco, colocou assim: como superar essas batalhas, esse espinho que nos torna frágil no dia a dia, como superar isso? Eu já disse isso, né, Francisco? É andando passo a passo, com a consciência da necessidade daquilo, com a consciência de que Deus vai prover tudo o necessário para enfrentar aquilo, para superar aquilo e para crescer com aquilo. Tem outros aqui aparecendo. Daniel colocou assim: a perseverança em domar nossos próprios ímpetos perversos contra os outros e o suportar os agravos, as possíveis vergonhas, os ódios gratuitos, por andar na moderação do Evangelho. Essa perseverança, deixa eu apertar aqui no ver mais. Essa perseverança firma o caráter, suportar a injustiça, quando é injustiça mesmo, forja o caráter, forma um ser maduro em Cristo. É exatamente isso, Daniel, exatamente isso. A perseverança em lidar com as injustiças cometidas contra você, em lidar com amor, misericórdia e graça, vai formando o nosso caráter. E coisas que você não era capaz de fazer há 3, 4 anos atrás, você vai se tornando capaz de fazer. Porque você vai amadurecendo mesmo. Antigamente, a ideia de perdoar um inimigo, de fazer o bem a um inimigo, era uma coisa absurda para a gente. Mas conforme você vai praticando o Evangelho, e por isso que eu insisto nessa mensagem, o que vale de fato, o que forma o caráter de fato, não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente pratica. É em praticando o Evangelho que o caráter vai sendo formado, e não em sabendo do Evangelho. Não é a informação que transforma a nossa vida. A informação, ela é útil, ela é importante para corrigir, para direcionar, etc, etc. Mas o que é importante de fato é o quanto dessa informação é encarnada em cada um de nós. Por isso Jesus fez a comparação do que constrói sua casa na areia e o que constrói sua casa na rocha. Porque de fato, quando virem as situações da vida, é o que você é que está sendo colocado à prova. E se o que você está construindo é apenas baseado em blá blá blá, em conversinha fiada, em teorias, em doutrinas, se você sabe tudo de cor e salteado, como se defende desse argumento, como se defende daquele argumento, quando vierem as tempestades da vida, você vai desabar. Porque o seu caráter não é formado a partir das informações que você acumula na mente, mas sim da vida que você encarna, que você externaliza, que você pratica. A Sandra, boa noite Sandra, de Salvador. O Maurício também está aqui com a gente. A Cleide, a Cristina, está dando seu alô aqui, o Raniel e o Daniel também. Eu não sei exatamente quanto tempo a gente já tem de vídeo, mas eu acho que por hoje é o bastante a gente pensar nessas coisas. E a Catarina até acrescentou aqui: por isso que entendo, não escondas teus dons, sabedoria, somente ter conhecimento sem o praticar não vale de nada mesmo. Isso mesmo, Catarina, não vale de nada, não vale absolutamente nada. Sermos pessoas que apenas vivem de palavras. Aliás, se a gente fizer uma comparação bem bacana, os religiosos do tempo de Jesus eram muito bons de papo. Eles eram muito bons. Eles não eram chamados de mestres da lei por acaso. Eles eram chamados de mestres da lei porque eles sabiam falar com as pessoas, sabiam convencer, sabiam dar determinadas explicações. Mas você percebe nos textos que as pessoas começam a dizer o seguinte, a narrativa bíblica diz assim: e as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele não falava como os fariseus,
porque Jesus tinha autoridade, falava com autoridade. Sabe o que é essa autoridade? Sabe o que é, de fato, esse conteúdo denso, grosso, essa coisa substancialmente profunda? Você só tem a percepção de que algo realmente é profundo quando as palavras possuem um background de ações. Talvez você diga assim para mim: olha, eu não entendo, eu falo do evangelho para tantas pessoas, eu faço vídeos na internet e eu não vejo assim testemunhos de gente realmente dizendo: olha, foi muito bom, aprendi, foi legal, etc, etc. Sabe o que pode ser isso? Está faltando essa autoridade de quem não está apenas falando, de alguém que está de fato encarnando Cristo. Há uma diferença brutal. Você falar apenas, e esse falar estar apenas baseado em leituras que você fez, em gente que você assistiu e está repetindo o que os outros falaram. E outra coisa completamente diferente é você falar daquilo que é em você uma busca tão profunda, de que aquilo já está sendo visto em você, o fruto já está sendo provado da sua vida. Aí o que você fala tem peso, aí o que você fala tem autoridade. Essa era a diferença de Jesus e dos fariseus. Os fariseus falavam, mas sem autoridade, porque não viviam. E Jesus próprio denunciou isso em Mateus 23, e é um dos textos que eu citei no vídeo anterior. Vocês colocam fardos pesados sobre os outros, mas vocês mesmos não movem um dedinho para viver essa experiência na prática. Jesus era totalmente diferente. Ele falava e ele vivia. Ele falava de amar os inimigos, e ele então amava os inimigos. Ele falava de perdoar os pecados, e por onde ele passou, ele perdoava mesmo situações onde a traição era profunda, onde a ofensa era terrível, onde a blasfêmia e o lixo vindo do esgoto da alma estava disponível e tornando podre o ambiente. Jesus ainda assim amava, perdoava e abençoava. Daí, meu amigo, tudo o que Jesus falava era graça e verdade. Por isso que as percepções das pessoas naquela época era isso. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Daniel colocou: parece que se vende demais no ambiente cristão a ideia de que a pessoa já nasce pronta em Jesus como uma mágica. Então as pessoas se constrangem a fazer manutenção desse falso personagem para consumo social do clube da religião. Mas o fato é que começamos meninos e vamos progredindo gradualmente, como você disse, passo a passo. É exatamente isso. A Cristina colocou aqui: tal qual amar sem atitudes. Não existe amor sem atitude, né? Catarina colocou: eles colocavam julgos pesados que nem eles podiam praticar. E Jesus disse: pratiquem o que vocês ensinam, mas eles não... é verdade. Pratiquem o que eles ensinam, mas não sigam seus exemplos. Ora, praticar é colocar em ação. Exatamente. Perfeito, Catarina. Essa é a percepção. Então, eu quero agradecer vocês por passarem esse tempo comigo de forma mais íntima, mais pessoal. Eu quero repetir para o pessoal que não estava no começo do vídeo: toda quarta-feira eu vou fazer essa transmissão mais ou menos nesse mesmo horário, para a gente conversar tanto daquilo que foi falado no vídeo anterior, no Ampliando Horizontes, mas principalmente para eu ir aprendendo com vocês, a gente ir destrinchando e ouvindo testemunhos, aprendendo uns com os outros, como uma espécie de celebração da fé virtual. Celebração virtual da fé real que temos
em Cristo Jesus. Tá bom? Então eu vou tentar manter aí toda semana organizada nessa direção. Na terça-feira eu lanço o vídeo sobre o Ampliando Horizontes. Na quarta-feira eu faço uma transmissão mais íntima como essa. E na quinta-feira eu lanço o Minuto Reflexão, que é aquela reflexão mais curtinha, mais resumida, mas que às vezes alcança as pessoas mais apressadas, com menos tempo. E eu acho que isso vai ser muito bom para cada um de nós, tá? Um beijo para cada um de vocês, obrigado por estarem aqui, obrigado por a gente poder trocar essas experiências juntos. Se você acompanha lá o meu canal no YouTube, por favor, dá uma entradinha lá, se inscreva lá no canal. Eu estou tentando deixar os vídeos com uma melhor qualidade, produzindo um pouco melhor, para deixar a apresentação um pouco mais interessante. E dá bastante trabalho, cada vídeo que eu edito demora 1h30, 2 horas. Então, me ajuda nisso, no sentido de divulgando o Evangelho, compartilhando esses vídeos também, se inscrevendo no canal, interagindo comigo. Isso é uma coisa bastante importante que vai me ajudar também em outras direções, vai me ajudar a desenvolver esse trabalho de uma forma mais eficaz. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Vamos orar juntos? Vamos encerrar esse encontro nosso com uma oração? Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Te agradecer por esse tempo que a gente passou aqui conversando sobre o Evangelho, crescendo na percepção da tua graça e da tua bondade. Nos ajude a não perdermos a percepção de que somos doentes, de que estamos em processo, de que estamos em fase de trabalho, somos de fato obras em manutenção. Nos ajude a entender a tua misericórdia agindo sobre as nossas vidas de dia após dia. E é justamente a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Não deixe-nos perder essa percepção. O Senhor não veio para aqueles que se dizem sãos, para aqueles que se acham plenamente puros, mas o Senhor veio para aqueles que sabem que são pecadores, sabem que são dos pecadores os maiores, sabem que são necessitados todos os dias de graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. E eu oro pelos meus irmãos que estão aqui online, presentes, junto comigo nessa caminhada. Que o Senhor os ajude nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Que tudo o que eles precisam para passar o que estão passando, eles recebam da tua boa dádiva, do teu dom perfeito, que desce do Senhor, que é o Pai das luzes, e se manifesta sobre a vida deles com toda a gratuidade, com toda a generosidade e com toda a liberalidade. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.